Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. O futebol brasileiro pode estar prestes a presenciar uma transformação histórica. O Atlético Mineiro, tradicional clube de Belo Horizonte, está em negociações avançadas para a venda de sua Sociedade Anônima do Futebol, SAF, ao Qatar Sports Investments, QSI, grupo que controla o Paris Saint-Germain, PSG. A proposta gira em torno de 2,5 bilhões de reais, valor que, se concretizado, colocará o Galo em um novo patamar no cenário esportivo nacional e internacional. A possível aquisição pelo QSI não é um movimento isolado. Nos últimos anos, o futebol brasileiro tem atraído olhares de investidores estrangeiros, interessados no potencial de crescimento dos clubes locais. O Atlético Mineiro, com sua rica história e uma base de torcedores apaixonada, representa uma oportunidade única para o QSI expandir sua presença global. O atual presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, tem liderado as negociações. Conhecido por sua visão estratégica e investimentos significativos no esporte, Al-Khelaifi vê no Atlético Mineiro uma chance de replicar o sucesso do PSG em solo sul-americano. A proposta inclui não apenas a aquisição da SAF, mas também investimentos em infraestrutura, categorias de base e contratações de peso para fortalecer o elenco. O técnico Cuca, que retornou ao comando do Galo no final de 2024, tem acompanhado de perto as negociações. Com uma carreira marcada por conquistas e uma relação próxima com o clube, Cuca vê com bons olhos a entrada do QSI, acreditando que os investimentos podem proporcionar ao Atlético Mineiro a estabilidade financeira e a competitividade necessárias para brigar por títulos importantes. No Campeonato Brasileiro de 2025, o Atlético Mineiro ocupa atualmente a 9ª posição, com 17 pontos em 11 jogos. A equipe tem mostrado consistência, mas ainda busca maior regularidade para alcançar o topo da tabela. A chegada de novos recursos poderia impulsionar o desempenho do time, permitindo contratações estratégicas e melhorias na estrutura do clube. A possível aquisição pelo QSI também levanta questões sobre a identidade e a cultura do Atlético Mineiro. Torcedores e especialistas discutem os impactos de uma gestão estrangeira em um clube com raízes tão profundas no futebol brasileiro. No entanto, muitos veem a entrada do QSI como uma oportunidade de modernização e crescimento, desde que respeitada a história e os valores do Galo. Além do Atlético Mineiro, outros clubes brasileiros têm adotado o modelo de SAF, buscando atrair investimentos e profissionalizar suas gestões. O sucesso dessas iniciativas depende da capacidade de equilibrar os interesses comerciais com a paixão e o engajamento dos torcedores. No caso do Galo, a parceria com o QSI pode ser um divisor de águas, abrindo caminho para uma nova era de conquistas e reconhecimento internacional. Enquanto as negociações avançam, a torcida do Atlético Mineiro aguarda ansiosamente por novidades. A expectativa é que, com a entrada do QSI, o clube possa consolidar-se como uma potência no futebol sul-americano, disputando títulos e formando uma base sólida para o futuro. A história do Galo está prestes a ganhar um novo capítulo, e o mundo do futebol observa atentamente cada movimento dessa possível revolução. O ambiente no entorno do clube ferve. A notícia da entrada do grupo que controla o Paris Saint-Germain caiu como uma bomba em Belo Horizonte, movimentando bastidores, conselhos, investidores locais e, principalmente, a torcida. Parte da massa atleticana demonstra entusiasmo, enxergando a oportunidade de ver o clube figurar entre os gigantes do futebol mundial. Outra parte, porém, teme que a alma do Galo se perca no processo. Nos corredores da Arena MRV, o clima é de expectativa. A diretoria mantém o tom de cautela e evita declarações públicas, mas fontes ligadas ao clube confirmam que há reuniões agendadas com representantes do QSI para os próximos dias. Os árabes demonstraram interesse direto nas finanças do clube, nos ativos físicos e, principalmente, na capacidade de engajamento da torcida, que tem se mostrado uma das mais apaixonadas do Brasil. Desde a formalização da SAF, o Atlético Mineiro já vinha estudando maneiras de atrair capital estrangeiro. O modelo de gestão implantado na era pós-associação civil permitiu avanços na governança, redução gradual das dívidas e maior transparência. Com isso, o clube passou a figurar no radar de grupos internacionais. E poucos são tão ambiciosos quanto o Qatar Sports Investments.
O QSI, responsável pela transformação do PSG em uma potência europeia, pretende repetir o feito em solo brasileiro. Para isso, os planos vão além do investimento no elenco profissional. Um dos principais objetivos é modernizar o centro de treinamento, valorizar a categoria de base e construir uma ponte entre Brasil e Europa, permitindo a revelação de talentos que possam futuramente reforçar o próprio Paris Saint-Germain. Cuca, em suas últimas entrevistas, mostrou confiança no projeto. Conhecedor do futebol sul-americano e das limitações financeiras dos clubes locais, o treinador acredita que a chegada de um grupo com esse porte pode garantir ao Galo protagonismo continental. Se vierem para somar, respeitando nossa história, nossa camisa e nosso torcedor, só temos a ganhar, afirmou, de forma objetiva, em coletiva pós-jogo. Nos bastidores do futebol nacional, a movimentação do QSI é vista com atenção. A CBF acompanha de perto o processo, assim como outros clubes que estudam aderir ao modelo SAF. Há um entendimento de que o sucesso ou fracasso da negociação com o Galo pode servir como termômetro para o futuro do futebol brasileiro. Uma parceria bem-sucedida com o grupo do PSG pode abrir as portas para novos investimentos de grandes conglomerados internacionais. Enquanto isso, o elenco atleticano segue focado na temporada. A equipe, que mescla juventude com experiência, tem se mostrado competitiva, apesar de alguns tropeços recentes. Jogadores como Paulinho, Gustavo Scarpa e Bruno Fuchs são vistos como peças importantes para o projeto, e a possível chegada de reforços internacionais deixaria o time ainda mais encorpado para as disputas da Libertadores e do Brasileirão. Mas nem tudo são flores. Internamente, alguns membros do conselho administrativo do clube se mostram receosos. O principal ponto de debate gira em torno do nível de autonomia que o clube manteria após a aquisição total da SAF. Haverá espaço para decisões locais ou o controle será completamente centralizado no exterior? A resposta para essa pergunta definirá muito mais que os próximos anos do Galo, definirá o próprio futuro da sua identidade. Fala a verdade, esse vídeo merece o seu apoio, né? Curte agora, se inscreve e bora continuar falando do nosso Galo. Mesmo diante das incertezas, o que se vê nos arredores da Arena MRV é um clima de efervescência. As lojas do clube registraram aumento na movimentação de torcedores em busca de camisas e acessórios, como se o momento representasse um marco simbólico. Nas redes sociais, hashtags como Galo do Catar e Galo Multinacional viralizaram, enquanto páginas especializadas debatem as possíveis consequências da mudança de gestão. A entrada do QSI também poderia significar uma guinada agressiva no mercado de transferências. O histórico do grupo com o PSG mostra um padrão claro de grandes investimentos, sobretudo na aquisição de nomes consagrados. Há quem sonhe alto, falam em repatriar nomes de peso do futebol europeu, montar um elenco estrelado e transformar o Galo em um novo polo global de visibilidade. Embora ainda sejam especulações, o simples fato de tais ideias ganharem espaço demonstra o tamanho do impacto. Outro aspecto que ganha destaque é a proposta de intercâmbio entre os centros de formação. O Galo, que sempre revelou talentos como Reinaldo, Éder Aleixo, Diego Tardelli e Bernardi, passaria a contar com uma estrutura ainda mais robusta para captar e desenvolver jovens promessas. Em contrapartida, o PSG se beneficiaria de uma conexão direta com o mercado sul-americano, reforçando seu protagonismo na descoberta de novos craques. Cuca, experiente e atento às movimentações extracampo, já teria iniciado conversas com a diretoria para entender o nível de envolvimento que terá nos projetos futuros. O treinador sabe que, em um ambiente de transição e investimentos, a pressão por resultados aumenta, e sua permanência dependerá não apenas do desempenho em campo, mas também da capacidade de se alinhar ao novo perfil de gestão que se desenha. Os torcedores mais tradicionais ainda mantêm o pé atrás. Temem que o velho Galo se perca em meio a cifras, que o clube se torne apenas mais uma peça no tabuleiro de interesses globais. Para eles, a alma do Atlético está nas arquibancadas, na raça, na mística do horto, na superação diante das adversidades. E, para esse sentimento, não há milhões que comprem. Em campo, os jogadores tentam manter o foco, mas é inegável que o clima de bastidores já interfere no vestiário. Alguns atletas veem com entusiasmo a possibilidade de valorização e projeção internacional.
Outros, mais experientes, esperam que as promessas de investimento não fiquem apenas no discurso. A chegada de novos gestores sempre gera uma reestruturação, e isso pode significar mudanças significativas no elenco e na comissão técnica. A temporada de 2025 será, sem dúvida, um divisor de águas. Com a 9ª colocação no momento e campanhas irregulares nas competições de mata-mata, o Galo oscila entre a esperança e a desconfiança. A janela de transferências do meio do ano será fundamental. Caso o acordo se concretize antes disso, o clube pode se tornar protagonista no mercado e reverter o cenário atual. Caso contrário, a pressão pela performance pode tornar o ambiente instável. Os empresários por trás da operação, liderados por representantes do Fundo Qatari e intermediários brasileiros, seguem em silêncio. As cláusulas contratuais ainda estão sendo redigidas e há o compromisso de confidencialidade até que a proposta seja oficialmente submetida ao Conselho e apresentada à torcida. Internamente, porém, já se fala em datas para anúncio, planejamento de coletiva e estratégias de comunicação que envolvam o PSG. Se por um lado o Atlético Mineiro vislumbra um futuro promissor, por outro, entra em território desconhecido. Seria a primeira vez que um grupo com tal poder financeiro e experiência internacional investe em peso em um clube do porte do Galo. O futebol brasileiro, que já vivia uma revolução com as SAFs, pode estar à beira de um novo paradigma, o da globalização total do esporte nacional, com sedes locais, mas comandos globais. Nesse cenário de transição e incertezas, o Atlético Mineiro caminha sobre uma corda bamba. De um lado, a tradição centenária que moldou o clube como um dos mais emblemáticos do Brasil, do outro, a promessa de um futuro revolucionário, alicerçado por cifras bilionárias e a chancela de um dos grupos mais poderosos do futebol mundial. O desafio será conciliar passado e futuro, paixão e negócios, identidade e expansão. A diretoria do Galo sabe que está diante da maior decisão da história recente do clube. Não se trata apenas de vender uma SAF, mas de selar um pacto com uma nova forma de existência dentro do futebol moderno. O impacto vai muito além das 4 linhas, envolve cultura, economia, política esportiva e a maneira como o torcedor se relaciona com o time do coração. É a transformação de uma paixão em um ativo global. Os próximos capítulos prometem ser intensos. A proposta do Qatar Sports Investments, embora robusta, ainda precisa vencer etapas burocráticas e resistências internas. O conselho do clube, liderado por nomes influentes da cena política e empresarial mineira, terá a responsabilidade de avaliar não apenas os números, mas as consequências a longo prazo desse possível casamento. Enquanto isso, a massa aguarda. E aguarda com o coração acelerado. Alguns sonham alto, enxergando o Galo disputando o topo do futebol mundial, recebendo craques consagrados e conquistando títulos históricos. Outros se agarram à camisa preta e branca com certo receio, temendo que, em nome do progresso, o clube perca a essência que o tornou único. No meio desse turbilhão, uma certeza ecoa nas arquibancadas, nos bares, nas ruas de Belo Horizonte. O Atlético nunca foi um clube qualquer, e não será agora que deixará de ser gigante. Se concretizado, o acordo com o QSI transformará o Atlético Mineiro em um dos clubes mais relevantes do continente. A combinação entre a força de uma torcida inabalável, a tradição de um clube centenário e os recursos de um império do futebol internacional pode criar uma potência inédita no cenário esportivo sul-americano. Mas até lá, cada passo será observado com lupa, cada decisão debatida com fervor, e cada detalhe carregado do peso de uma história que está prestes a mudar. O Galo está diante de um abismo, ou de uma ponte. E quem decidirá o destino, mais uma vez, será a união entre razão e paixão, planejamento e ousadia. Porque, no fim das contas, este não é apenas um negócio entre empresários. É o futuro de um dos maiores clubes do Brasil que está em jogo. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.